Olha, muitas pessoas acreditam e outras muitas não acreditam em regressão. Uma hipnose onde exista regressão. E a hipnose funciona, e eu já mostrei várias vezes aqui. Inclusive, o Rebelato foi hipnotizado, foi na semana passada, ou retrasada, coisa assim, aonde o Reinaldo Momo disse que ele era uma madeira. Ficou duro como uma madeira, duro, colocou... Não vamos fazer de novo, hoje foi feito. Que aqui o pessoal assiste um dia sim ou também. A cabeça dele aqui e a perna pontinha na outra extremidade. Ficou reto, que pessoa alguma consegue fazer isso. Ficou retinho e ainda pegou um músico, sentou em cima. E ele ficou reto. Em estado normal não faria isso. Eu não me lembro. E ele não lembra o que aconteceu. Eu, inclusive, pedi para aí que ele queria botar o mais pesado. Que é a questão de física. Não tem como o teu corpo aguentar um cara de 150 quilos. Aí não tem. Quebra o Freud aqui e acaba comigo. Depois eu que vou ter que ver a confusão. O que acontece, só para explicar, como é que faz com que uma pessoa... às vezes se diz que tá louco de raiva, ninguém segura um louco. O louco, quando fica brabo, tem que botar a camisa de força. Por quê? Tá fora de si? Sim, o louco ele surta, ele fica fora de si. Né? Tá, aí fica com a força descomunal. Exatamente, mas é um problema de doença. No caso do Dr. Rebelato, ele tem um alto nível de concentração e isso é que faculta ele ter essa inteligência, essa sabedoria que demonstra ter no seu programa. Então, como ele se concentra muito e entra no mundo da imaginação, hipnose é imaginação e concentração. Então, o indivíduo, quando ele olha um ponto fixo, por exemplo, quando eu faço assim com o dedo, você já viu fazer, e bate no ponto de Charcot, a pessoa relaxa. Ela entra para dentro de si, não no sentido de dormir, porque hipno vem do grego, conforme o Rebelato já muito bem disse esses dias, não quer dizer sono, quer dizer sonhar, né? Sim, mas instantâneo? Quando a pessoa é muito sensível, como é o caso dele, outras pessoas também o são... Eu nunca fui hipnotizado e nem quero. Quem sabe um dia você tenta. Não, mas eu fiquei impressionado, porque ele virou uma madeira aqui. Então, o que existe é uma concentração. E essa capacidade que o Rebelato tem, que muitos pacientes meus apresentam, é a capacidade de se concentrar de tal forma que o indivíduo vai e faz uma leitura do seu passado. A isso chamamos regressão, é apenas isso. Sim. Há pouco eu mostrava aqui para a doutora Wanda que hipnose não é uma coisa de bicho de sete mundo. As pessoas acham assim, mas se eu vou, será que eu volto? Será que eu vou dormir? Não dorme, não vai a lugar nenhum, não sofre, não sente dor. Então, como psicólogo transpessoal, há pouco você perguntava, o que é psicólogo transpessoal? É aquele psicólogo ou aquele terapeuta que examina não só o corpo físico da pessoa, como também a sua alma e o seu espírito. Ou seja, o corpo emocional, mental e espiritual. Tá, psicologicamente falando, é bom para quê? Funciona para quê? Para curar traumas, fobias, todas elas. Por exemplo, medo de dirigir automóvel, medo de andar de elevador, todos os medos, todas as fobias, medo de água, medo de temporal, o medo do final do mundo. Aqui não vamos longe, aqui em Gramado, Canela, o prefeito está aterrorizando, quer dizer, em suma, está prevenindo a população para fazerem um aumento de alimento que o fim do mundo vem aí. Não, né? o prefeito Isso é fobia. De Canela, alguém ouviu isso aí? Não. São Francisco de Paula, desculpa. Não, mas... São Francisco de Paula. Eu achei que isso era gozação. Não, é sério. Houve uma entrevista na televisão. Sim, é verdade. Mas você tem que ir lá e hipnotizar esse prefeito, então. Pois é, mas ele se sente no direito, na obrigação de avisar os seus cidadãos da sua cidade que isso pode vir a acontecer, né? Então, se o indivíduo acredita, e é aí que a gente entra nas crenças, se o indivíduo acredita que ele pode morrer amanhã, ele vai sofrer de pânico, né? O pânico da sudorésia, da arritmia, da taquicardia. O indivíduo vem ao meu consultório trêmulo, né? Muitas pessoas, só de entrar no meu consultório, começam a tremer, suar e o coração bam, 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 bam. Por exemplo, a produção passou aqui uma pergunta. Uma mãe, filha universitária, ela tem uma fobia de ir à aula. Isso é possível. É envergonhado, né? Isso eu acho que é tão normal. É timidez, mas às vezes... Timidez tira ou não? Sim, sem dúvida. Hã? Pouquíssimas sessões. Bullying é muito falado na atualidade, é uma palavra nova, uma terminologia nova, bullying, que é vítima de maus tratos na escola, né? Assédio no trabalho, assédio moral. Tá, mas e aí, vai fazer o quê? Se tratou ela mal, vão continuar tratando mal? Você faz com que ela se imponha? Sim, ela... Porque a pessoa, para se impor,
Esses dias eu vi, por exemplo, nada contra, mas vi um anãozinho bombado que dava ordem para todo mundo lá. Claro. E ontem, para ver que ser belo, alto, nada a ver, o que vale é o argumento, inclusive entre animais. Exatamente. Ontem estão falando sobre o pitbull. Eu observei ontem. Viu isso? Sim, claro. E aí, um animalzinho bem dócil. E dizendo o adestrador que muitas vezes tem um pitbull, tem um rottweiler, tem um cachorrinho pequeno, que o pequeno comanda todos. Exatamente, por isso que tamanho não é dócil, documento. então, não tem a ver. É o espírito de liderança. É o carisma. É o carisma que a pessoa tem. O estudante que se sente... Pô, eu já tive vergonha também, claro. Sim, quem não Acho teve. que todo mundo Sim, tem. sim. Mas aí, fica com vergonha de ir na aula. Aquela tradicional pergunta, pô, posso perguntar? Tem medo de perguntar, porque sempre tem um bode atômico que quer debochar. Ai, ela perguntando. Sempre tem aquele que vem para atrapalhar. Que esses são os piores. Existe uma palavra mágica que se chama resiliência. O que quer dizer resiliência? É a capacidade que todos nós temos de suportar melhor a frustração. Então, é nesse sentido que eu trabalho, de trazer o indivíduo a um nível maior, mais capacidade de resiliência. Tá, mas confiança? Desenvolve autoestima, amor próprio, confiança, segurança e coragem. Porque eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa que não se ama. Quando você se sentir um leão, você ruge como um leão. Pois é, não é? Pois é. Mas aí tem um momento, até você vencer aquela barreira de chegar, eu tô aqui, ninguém é mais do que eu. Aí é que entra o Reinaldo. É? Aí é que entra o Rebelato, Nesse momento, o Reinaldo e nós terapeutas, né, sabe, Rebelato? romper aquela barreira da inibição. Pô, aquele é mais que eu, porque ou ela é mais bonita, ou ele tem mais dinheiro, ou ele... Sempre tem algo para que a pessoa se sinta para baixo. Sim. E aí, quando se valoriza, pô, todo mundo é igual, pomba. Isso. Não tem porquê. Qual é a vantagem dele? É porque aquele lá está se achando que tem mais dinheiro? Dinheiro não é o que coloca alguém, não. Bibo, isso é tão... Às vezes, se é por dinheiro, isso não, ninguém se destaca por Bibo, dinheiro. isso... Pode enganar. Porque eu conheci uma pessoa, ele tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele só tinha dinheiro. Então, tem gente que tem Não todo tinha esse nada. dinheiro e que não Ele viaja era de tão rico avião. que só tinha dinheiro. Viu? Tem gente que tem todo esse dinheiro e não viaja de avião. Tem gente que tem muito mais dinheiro do que se propõe e querem se matar. Colocam uma tarraxa no pescoço e se jogam de uma árvore e se enforcam. Porque perderam... Para ver que não é o dinheiro... Quantas pessoas belas que também estão aí deprimidas. Diariamente. Eu estou falando isso porque várias vezes já pessoas deprimidas ligam para o programa dizendo que estão se sentindo bem. Que a obrigação desse programa é fazer com que uma pessoa, ao ligar a televisão, esteja em estado emocional X. Quando parar de assistir, ela tem que estar muito mais feliz, mais alegre e confiante do que quando começou a assistir o programa. E o seu programa, essa é a missão. o seu programa alegra muito o povo. Isso é muito bom, porque fortalece a autoestima, né? Nós alegramos, mas na hora do laço é laço. Quando é para baixar o laço, baixa. É assim que funciona. Então, Porque assim, qual é o nosso slogan? O importante não é ser sério. É necessário ser sério nas coisas importantes. isso, muito bom. Não é que o cara de bravo vai dar credibilidade. Sem dúvida. Não é assim. Hora de brincar, brinca, hora do laço é laço.